uma ideia estapafúrdia, mas ela ocorre. Os especialistas que eu ouvi dizem que não é uma aberração pensar nisso. A questão torna-se séria e grave quando nós estruturamos o que você está falando da ideação suicida estruturada. Da Gláucia Castro Lima, que diz que se o André poderia falar sobre a escalada entre um pensamento de morte, a ideação suicida estruturada e suicídio consumado. Se existe uma distância entre os comportamentos autolesivos e a ideação de morte e suicídio. Pensar sobre a morte não é problema nenhum, Gláucia. Aliás, é uma boa questão para a gente pensar. A gente não deveria ter tabu em relação à morte. Nós estamos de passagem pelo planeta. Então, pensar na morte ou pensar na própria morte é uma questão que eu não diria que é patológica. Ela é filosófica e ela é importante. Os especialistas que eu ouvi também dizem que, em algum momento da vida, uma ou mais vezes, nós pensamos em suicídio. Ainda que não seja uma ideia arquitetada, madura, sofisticada, mas em algum momento, subitamente, num lampejo, nós podemos ter uma fantasia, uma ideia de que e se eu pulasse aqui agora, se eu fizesse isso? É uma ideia estapafúrdia, mas ela ocorre. Os especialistas que eu ouvi dizem que não é uma aberração pensar nisso. A questão torna-se séria e grave quando nós estruturamos o que você está falando da ideação suicida estruturada. Quando eu consigo ir maturando a ideia, ela é plasmada, vou usar uma linguagem espírita, e a gente vai reforçando com nutrientes essa forma pensamento. Ela vai se avolumando e ela vai ganhando densidade na nossa psicosfera, no nosso campo eletromagnético. E isso requer atenção, porque isso, pela lei da afinidade, ou da sintonia, melhor dizendo, poderá atrair espíritos que se locupletam, se comprazem em prejudicar a vida dos outros. Quando não se trata, por exemplo, também de um caso de obsessão. Então, a gente precisa estar muito atento. Não por acaso o mestre nos deixou o legado no Evangelho do vigiai e orai. Vigiai e orai. Perceba quando você está pensando algo que, de repente, não é um pensamento seu. Ele foi sugerido, foi transplantado, e você, inadvertidamente, seguiu numa direção que não era naturalmente a sua direção. E a oração, evidentemente, é algo que nos permite o reforço dos nossos guias e mentores, dos nossos amigos espirituais. Essa conexão com o alto fortalece uma sensação de apaziguamento, serenidade, a tranquilidade para lidar com problemas eventualmente angustiantes, para os quais não temos resposta no momento, mas não ter como resolver um problema de imediato não é uma questão que justifique o suicídio. Aí, Carlos e Gláucia, me permitam dizer que outro fator de risco é a impulsividade. A impulsividade é quando você não sabe contar até 10 para se acalmar. Quando você não quer esperar o dia seguinte para ver como é que fica aquela situação. É justamente... Nós conhecemos sempre alguém próximo que rapidamente entra em estado de ira, raiva. Fica encolerizado no intervalo de segundos. A pessoa se transforma. Jekyll e Hyde, né? Assim, ela se transforma abruptamente. A impulsividade é fator de risco. Porque uma desilusão amorosa, uma doença grave, o desemprego, a perda de um ente querido, uma situação humana, da condição humana, que nos seja adversa momentaneamente, seja dolorosa mesmo. Quem tem impulsividade não processa a dor, não elabora a dor.
não metaboliza a dor. Quer resolver a dor no tranco. E pode ter o suicídio como uma rota de fuga, uma válvula de escape para tentar se sentir melhor. Obviamente, não é assim que funciona. Então, é muito delicado e complexo. Esse assunto ele é muito rico. Ele tem diferentes pegadas, diferentes formas da gente entender. E, encerrando, Carlos e Gláucia, a gente deve evitar no espiritismo a generalização. Como se todo suicídio determinasse o mesmo destino para as pessoas no plano espiritual. Isso é fake news. Cada caso é um caso. Esta semana, na página da Mansão do Caminho, o médium Divaldo Pereira Franco consumiu 5 minutos de uma explicação sobre exatamente esse aspecto de cada caso de suicídio ter a sua singularidade. E ele diz, o que vale é a intenção. Então, não vamos comparar o caso de uma pessoa que age de forma fria e calculista, tendo saúde, não estando ali numa situação de absoluto estresse, mas quando ela planeja o suicídio, é diferente de uma pessoa portadora de uma psicopatologia grave, também acometida por obsessão, que fica muito, eu diria, fragilizada, sem ter, em boa parte dos dias ou dos momentos, pleno domínio das suas faculdades mentais. Então, temos questões singulares aí que devem requerer de nós prudência, cuidado.